nesta noite. E ilumina e inspira o teu servo. Fale, Senhor Deus, poderosamente. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amen. Thank you very much. Thank you very much. Muito obrigado. Before I start, I'd like to say thank you Antes de eu começar, eu gostaria de fazer um agradecimento to everyone that was involved this week. a cada pessoa que está envolvido nesta cruzada. There's a lot of hard work in the kitchen, Muitas pessoas trabalhando arduamente lá na cozinha. a lot of hard work driving back and forth. Muitas pessoas estão trabalhando duramente também, dirigindo as viaturas. So everything that you did, even if you washed the lettuce and cooked the meat, thank you very much. Cada simples trabalho de intérpretes, das missionárias que vieram, que limparam o chão, que varreram o quintal, eu queria agradecer a cada um de vocês. We Americans thank you very much. Nós, americanos, agradecemos grandemente. Muito No- obrigado. Only one problem. Só tem um problema. Eu vou voltar bem maior. Não preciso nem traduzir, né? I gotta go home and try to lose this fat. Eu quero voltar logo para casa e tentar perder essa barriga aqui. I won't be very long tonight. I won't take very long. Eu não vou tomar muito tempo essa noite. I'm just going to wrap it up. Eu vou correr. And we're going to go to Hebrews chapter 12. Hebreus capítulo 12. But before I do that, Antes de eu fazer isso, I've been asked to give my testimony. eu vou dar um pouquinho do meu testemunho. I was raised on a big farm Eu nasci numa grande fazenda, in the central part of the United States. bem no centro geográfico dos Estados Unidos. My mother and father never went to church. Meu pai e minha mãe nunca foram à igreja, We never prayed, nós nunca oramos, never read the Bible. nunca tínhamos lido a Bíblia. And one night we were laying out in the grass. E uma noite eu estava deitado na grama It was hot in our house in the summer. e era no verão e estava muito quente na casa. And a little bitty red dot went across the sky. E uma bolinha vermelha, um pontinho vermelho passou no céu e eu olhando para cima. Never deitado. before in history. Eu nunca tinha visto isso antes, na história nunca tinha acontecido. We were so far away that if an airplane went over, we stopped working and looked at it. E eu estava olhando para o céu, de repente apareceu aquela mancha vermelha But passando. this was not an airplane. Mas não era um avião, This was the Russians, eram os russos, Sputnik. era o Sputnik. And they were spying on America. E eles estavam espiando os Estados Unidos lá de cima. And I asked my father, E eu perguntei ao meu pai, is that where we go when we die? eu perguntei, papai, é para lá para o céu que eu vou quando eu morrer? And my father said, no, E o meu pai disse, não, we turn to dirt. quando a gente morre, a gente vira pó e acabou. There is no life. Não tem mais vida depois da morte. So that's what I believed. E era isso que eu acreditava. And I'm around people every week where I live of people who think the same thing. E muitas pessoas onde eu morava pensavam a mesma coisa. They don't want to hear God's word. Eles não queriam ouvir a palavra de Deus. If 90 people was saved here, we could not have had that done in American Got 90. E se 90 pessoas forem receberem a Jesus essa semana, é uma coisa maravilhosa, porque isso a gente não tem visto acontecer. So we lived our life, Nós vivíamos as nossas vidas, we worked hard, nós trabalhávamos duro, and after working hard, e depois do trabalho duro, you die. você morre. Didn't make sense. Não faz sentido. When I was 17, Quando eu tinha 17 anos, my father got very sick. meu pai ficou muito doente. We took him to the hospital, Nós levamos ele para o hospital, and when he was in the hospital, e quando estava no hospital, he went into a coma. ele entrou em coma. And in that coma, he had a dream or a vision. E naquele coma, naquele estado no hospital, ele teve um sonho, ou talvez uma visão. He thought that he had died, Ele sonhou que tinha morrido and he came to the gate of heaven. e chegou no portão do céu.
And he described it just like that, right there. Um portão mais ou menos daquele tipo que ele falava que era. He grabbed a hold of the bars and he was shaking the bars. E ele pegou as grades do portão e tentou abrir para entrar. And Jesus got off the throne and walked over there. E Jesus saiu lá do seu trono e veio até o portão. And he asked my father, "What are you doing here?" E perguntou ao meu pai, o que você quer? O que você está fazendo aí? And he said, "I'm trying to get in." E ele falou para Jesus, estou tentando entrar. And Jesus said, "No, you're not coming here." E Jesus falou, não, você não vai entrar aqui. And he said, "Look back at earth. E Jesus falou, olhe lá para a terra. You've got 12 children. Você tem 12 filhos. There were 6 boys and 6 girls. 6 filhos e 6 filhas. All my sisters are older than me." E todas as minhas irmãs são mais velhas do que eu. And he said, "All 12 are going to hell." E Jesus falou para o meu pai, todos esses 12 filhos seus vão para o inferno. Because of you. Por causa de você. I'm going to give you a little more time on earth. E eu vou te dar um pouquinho mais de chance para você voltar lá para a terra. And you have to talk to your children. E você tem que falar com seus filhos. And then I'm going to call you. Then you will die. He lived 5 weeks. Ele ainda viveu 5 semanas depois disso. Me and my father never, ever talked to each other. E meu pai nunca tinha falado com a gente sobre isso. The only time he touched me, Toda vez que ele tocava em mim, era para bater. so we had no relationship. E nós não tínhamos nenhum relacionamento. I was working in a filling station at age 17. I would put gas in automobiles. E eu estava trabalhando na fazenda nessa época. Phone would ring. Hello? E o telefone tocou. Alô? My mother. Minha mãe tinha ligado do hospital. Dad's asking to talk to you. Seu pai quer falar contigo. So it was 1 hour to the hospital. E eu tinha que ir para o hospital. And when I got there, E quando eu cheguei lá, he was in a coma. ele entrou em coma novamente. Never got to talk to him. Não consegui falar com ele. I go back home, Voltei para casa, go to work in the filling station. comecei a trabalhar novamente Phone would ring again. e o telefone tocou novamente. My mother, Minha mãe, Dad's asking for you. seu pai voltou do coma e quer falar com você. You have no idea how much I worried going to the hospital. E você não tem ideia de qual a preocupação e que medo que eu fiquei em voltar para o hospital. I had no idea what I was going to say to Dad. E eu não tinha ideia do que o meu pai ia falar comigo. I got to the hospital. Eu cheguei no hospital He was in a coma. e ele voltou ao coma novamente. And then he died. E ele morreu. So I never got to make peace with my father. E eu nunca tive um momento de paz com meu pai. But he called for me twice. Mas ele me ligou 2 vezes. And I can't wait to see him in heaven. I'm going to get to see him in heaven. Praise God. E eu um dia vou vê-lo no céu. And most of my family were saved within 2 years. A maior parte da minha família foi salva por Jesus I 2 anos depois. ran from God. I drank. E naquele momento para mim foi muito difícil. Eu comecei a beber. I did not want to hear the gospel. Eu não queria ouvir a palavra de Deus. You could not ever knock on my door. E você nunca vai bater na minha I porta. would not let you in. Se você bater na minha porta, eu não vou deixar I você. hated pastors. Eu odiava os pastores. I hated church. Eu odiava as igrejas. And then God E got a Deus- hold of my heart. 6 years after my father died. 6 anos depois que meu pai morreu. 6 years of drinking. 6 anos que eu passei bebendo. 6 years of running from God. 6 anos correndo de Deus. God finally sent my brother to me. Meu pai, o meu Deus, mandou o meu irmão mais velho falar comigo. He was the only one that could have come and talked to me. É a única pessoa que eu permiti que falasse comigo sobre Deus. You see, it takes a special person from God to go to these people. E Deus prepara pessoas especiais para nós. Not everybody will listen to the pastor, Nem todo mundo vai ouvir o pastor, but somebody will listen to you. mas alguém vai ouvir você. And my brother came and talked to E meu me. irmão veio falar comigo. E eu And deixei. I received Jesus as my Savior. E
naquele momento eu recebi Jesus como meu Salvador. And then we started preaching to all the family. E começamos, eu e meu irmão, a pregar para toda a família. And most of them got saved. I can't say all of them. E a maioria deles receberam Jesus como seu Salvador. And since those days, I preached my mother's funeral. E eu já, depois de tudo isso, eu já fiz o funeral da minha mãe, 4 of my sister's funerals, 4 funeral das minhas irmãs 4 of my brother's e funerals. 4 irmãos também. Eu preguei em todos esses funerais. Me and one other brother, the only 2 boys alive. 2 homens ainda estão vivos, eu e um dos meus irmãos. And I have 2 sisters still alive. E eu ainda tenho 2 irmãs ainda vivas. And so that is my personal testimony. I've pastored a church for 25 years. Esse é o meu testemunho pessoal. Eu sou pastor atualmente há 25 anos. But God is using me in the mission work now. E Deus tem me usado nas missões fora do meu país também. And I think this is 5 or 6 times to Brazil. E essa deve ser a minha 5ª ou 6ª vez aqui no Brasil. The Brazil people are lovely people. O povo brasileiro é um povo maravilhoso. When we go to their house, they're tender-hearted. Quando a gente chega na casa de cada um, nós sentimos o coração carinhoso das pessoas. They will listen to you, Eles querem te ouvir and then they will pray. e eles querem orar recebendo a Jesus. It's hard to find that in America. É muito difícil encontrar essa atitude nos Estados Unidos. They don't even want you to come in the house. Eles não querem que você vá às suas They don't casas. want to pray with you. Eles não querem orar com você. Tonight I want to talk about Hebrews chapter 12, E essa noite eu quero falar sobre Hebreus capítulo 12, verses 1 and 2. versos 1 e 2. Okay, you go ahead and read it too. Vamos ler? Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. I want to talk tonight about the fact that we are surrounded by a cloud of witnesses. E eu quero falar sobre a tão grandes testemunhas que estão a nos observar. I think I would call this title of this sermon, I Can't Quit. Eu poderia chamar o sermão, o título desse sermão, de que eu não posso desistir. One of the reasons I can't quit is Satan. Uma das razões que eu não posso desistir é por causa de Satã. In the book of Job, chapter 1, No livro de Jó, capítulo 1, versos 6 e the 7. children of God came up to present themselves to God, and along came Satan with them. E diz nesse versículo: e num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, ou seja, os anjos, veio também Satanás entre eles. And God said, Satan, what have you been doing on earth? Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? He said, well, I've been walking up and down in it and to and fro. E ele disse, respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. Satan is a busy person. Satanás é uma pessoa muito ocupada. He's just the 3 institutions that God have made. E das 3 instituições que Deus criou, God made the government, Deus fez os governos, God made the family, Deus fez a família and He made the church. e Ele fez a igreja. And He's got all 3 of them under attack right now. E hoje essas instituições têm sido grandemente atacadas por Satanás. He's about to destroy every government on earth. E ele está quase destruindo cada governo pelo mundo afora. And when He does that, E quando ele fizer isso, the Antichrist will come forth. The Antichrist, the leader of the world. e quando ele conseguir destruir os governos do mundo, o anticristo vai se levantar. I believe we're getting very close. E eu não
acredito que esteja muito longe, não. Eu acho que está muito perto. And then he will attack the family. E também ele tem atacado muito a família. He attacks, the worst thing can happen is this separation and living together and not getting married. Adultery. E o adultério tem sido muito grande em volta do mundo. And so he's attacking the homes. Ele ataca as famílias, os lares, He's attacking the church. e tem atacado também a igreja. A lot of good churches being destroyed by Satan. Muitas boas igrejas têm sido destruídas por Satanás. And one of these days he will be taken in by God. But before that, the Bible says in Revelation chapter 12, verse 10, No livro de Apocalipse, capítulo 12, verso 10, I heard a loud voice saying in heaven, now has come salvation and strength, the kingdom of our God and the power of his Christ. For the accuser of our brethren is cast down, which accused them before God day and night. e ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Satan accuses me day and night. Satanás nos acusa de dia e de noite, irmãos. Praise God that I'm protected by the Holy Spirit. E adore ao Senhor porque nos protege com o seu Santo Espírito, The power of God. pelo poder de Deus. I can't quit because of Satan said I would quit. Eu não posso desistir porque Satanás quer que eu desista. And secondly, I can't quit E aí outro motivo porque eu não posso desistir, because of what my Savior did for me. pelo que o meu Salvador fez por mim. In Isaiah chapter 52, Em Isaías capítulo 52, verse 13 verso and 14, 14, verso 14, describes Jesus on the cross. é uma descrição de Jesus lá na cruz, nessa profecia de This is a Isaías. prophecy by Isaiah. He just said Exatamente, that. na profecia de Isaías. Amen. Verse 14 says, as many were astonished at thee, his visage was so marred more than any man, and his form more than any son of man. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Imagine Jesus 33 years in a cabinet shop, working for his father in the cabinet shop. Cabinet shop? Building, remember the hammer? Imagine Jesus, com 33 anos, trabalhando junto com seu pai. He's going to visit the cabinet shop one more time. Ele vai visitar a loja de carpintaria uma última vez. This time is to say goodbye. É a hora de dizer adeus. Oh, he had a good life there. Ele teve grande vida ali com seu pai. His father taught him how to build cabinets. E ajudava seu pai a fazer armários, His father taught him how to build furniture. móveis, He walks through the big door, e ele chega até a porta de entrada da carpintaria. and the hinges squeak as it opens. E ele abre a porta, faz um barulho, He walks into the shop, e ele entra, and the light's coming through the window, and it e hits ele the vê a floor. luz entrando do sol, pela Sunshine. janela até o chão. He walks over there and he sees his hammer. E ele anda dentro da loja e vê o martelo. He picks his hammer up, E ele pega o martelo e levanta, and he rolls it around in his hand. e ele olha para o martelo. Oh, I remember when my father taught me how to hit a nail and not touch that wood. E quando meu pai ensinava ao pegar o martelo, bater no prego, mas não machucar a madeira. Now, don't put any mark in the wood. Não bota nenhuma marca na madeira, filho.
He sees his handsaw laying there. E ele achou o serrote também. He picks up the saw and he checks the teeth on E it to see pegou o if they're serrote e still passou pelo corte do still serrote, sharp. vendo se ele está amolado. All those very trees that he created, he cut the wood. E todas as madeiras que eram usadas de alguma árvore foram cortadas com esse serrote. And laying there on the floor was a nail. E no chão ele viu alguns pregos. He reached down and got the nail, E ele abaixou e pegou um prego. and he ran it through his finger and his thumb. E começou a passar a mão na ponta do prego, na parte. And he knew it wasn't Afiada. very long till a Roman soldier would drive a nail right E ele through his hand. pensando que não iria demorar muito tempo até que os soldados romanos cravassem esse prego nele. And just before he left that shop, E antes dele deixar aquela loja he de looked down at carpintaria, his feet, ele olhou para os pés and he knew that he would walk out all the streets in the hills, and the last time his feet would touch, they would be nailed on the cross. e eles não vão colocar esses pregos nos meus pés até eu andar o máximo que eu puder pregando a palavra do meu Deus. He's come to say goodbye. E ele veio dizer adeus à sua Oh, loja. he can still hear his mama, Mary. Ele pode ouvir a sua mãe, Maria. Jesus, Joseph, Jesus, supper's ready. a comida já está pronta. Don't let it get cold. Não deixe esfriar. Oh, you can just hear him laughing in the street playing ball with the neighborhood Deve kids. estar na rua brincando de bola com os vizinhos. But he came to die, Mas ele veio do céu para morrer. and now's the time. E agora era a hora. And Isaiah said that they beat him so bad they could not recognize him. E Isaías profetizava que ele ia ser tão massacrado, tão chicoteado, que ele não iria ser reconhecido. They beat him in the back. Eles bateram nas costas They reached up and grabbed his beard and jerked it off. e arrancaram a barba dele. And with the beard came part of his skin. E a parte da pele saiu junto. They said he was so marred you couldn't recognize him. E ele ficou tão transtornado, tão machucado, que ninguém poderia He reconhecer. didn't even look human. Ele nem parecia um ser humano. He did that for me. Ele fez isso por mim. I can't quit. Eu não posso desistir. I can't quit Eu não posso desistir. because of my Savior, Porque Ele é o meu Salvador. because of Satan, Por quê? and because of what they've done for me. Pelo que Ele tem feito por mim. I want to read something to him. Which one? That one. Well, you can't get him out of your mind. Bem, você não consegue tirá-lo de sua cabeça. You can't get him off of your mind. Você não consegue tirá-lo da sua mão. You can't outlive him. Você não pode viver além dele. You can't live without him. E você também não pode viver sem ele. The Pharisees couldn't stand him, E você não pode estar sem ele. but they found out they couldn't stop him. Pilatos não encontrou falha nenhuma nele. Pilate couldn't find any fault in him. E não encontrou nenhum defeito, nenhum erro nele. The witnesses couldn't get their testimonies to agree. As testemunhas não conseguiram nada Herod provar contra ele. couldn't kill him. Herodes não conseguiu matá-lo. Death couldn't handle him. A morte não conseguiu lidar com ele. And the grave couldn't hold E him. a sepultura não conseguiu segurá-lo. That's my Savior. Esse é meu Salvador. Amen. Amém? That